aí, que a minha opinião... A torcida diz que é amarelão. Não é o pior time do Brasileirão, não é. O que eu falo é o seguinte, é o time mais sem alma, frio, sem nada do Campeonato Brasileiro, que chama São Paulo Futebol Clube. Tá bom. O que os caras fizeram com São Paulo é uma vergonha, Sormani. Sim, é uma vergonha. O Santos fez 10 defesas. O Santos fez 10 defesas, pegou tudo. Você vai elogiar o São Paulo? Não, não vou elogiar o São Paulo. Você tá elogiando? Vou dizer que o time criou. Eu vou dizer que o time... vai dormir. Eu vou dizer que o time criou. Você não vai falar. É advogado de quem aí? Não sou advogado de ninguém. O São Paulo não jogou nada. Jogo, é só isso. O São Paulo jogou alguma coisa? O São Paulo, quantos chutes deu no gol, meu senhor? Quantas bolas o Santos pegou? Vai contando aí. Quanto foi o jogo? Vai vendo que o time goleiro do Santos, do time do Atlético Paranaense pegou. Você tá babando ovo pra quem? O time do São Paulo não é um primor, mas não é esta porcaria que você diz. Maravilha. Não é um primor. Maravilha. O temor do São Paulo é novamente não se classificar diretamente para Libertadores da América. Esse é o temor. Agora, o time do São Paulo... Pelo menos ontem, nos jogos anteriores, o time do São Paulo nem chutar no gol chutou. O São Paulo jogou bem, partidaço. Não jogou uma partida. Eu acabei de falar. Você acabou de falar. O São Paulo não é a sétima maravilha do mundo. Nada, Pipo. Mas... O Santos pegou pra caramba ontem. Mas é verdade. O Santos pegou pra caramba. O Pascoal tem razão. Razão do que? O São Paulo perdeu, gente. Não é isso. Perdeu no frango do goleiro. Tomou um avestruz. Um goleiro da categoria dele não pode tomar um gol desse. São Paulo criou oportunidades durante o jogo. Criou oportunidades. E o exato. O goleiro adversário foi lá, fez boas defesas. O Santos saiu, inclusive eleito pela... Goleiro da seleção brasileira. Tava cara de novo. Foi mostrado ao vivo para São Paulo. E a emissora que transmitiu esse jogo deu o troféu lá de melhor jogador em campo pro Santos. É verdade, o Pascoal tá falando é verdade. Mas isso é claro que pro torcedor não basta. Não basta. São duas derrotas em casa. Duas derrotas. Pra Fluminense, que está lá na zona de rebaixamento, e pro Atlético, que lembrou o São Paulo tem 4 derrotas como mandante. Fox e 6 treinadores. Isso aí já classificados para Libertadores. Os últimos times dirigidos pelo Fernando Diniz, né? Exato. Os dois times dirigidos por ele. O São Paulo teve volume, mas é muito pobre, é muito pouco. Os jogadores não conseguem fazer concordo gol. com você. O Pato sequer entrou. O cara chega e não acontece nada. Na hora não tem um chute perigoso, o Santos fez defesa, mas... A defesa mais quais defesas assim, nossa, você fala, meu Deus, você tá louco, ele pegou uma bola do Pablo, que era gol certo. Inclusive esse Pablo perdeu um gol no primeiro tempo. Pablo, você é o Borja São Paulino. Pagaram muito num cara que não consegue jogar. Lembra que eu falei aqui do motorista de táxi que eu peguei em Curitiba? Olha essa bola aí. Lembra que eu falei aqui? Aí foi um desvio do Reinaldo, né? Ele chutou, a bola desviou e ele pegou. E um desvio aí. Pegou no bambu. Chute do São Paulo. Agora, eu não acho que esse São Paulo tem a cara do Fernando Diniz. Não tem. Não pelo tem. jeito não vai ter ano que vem, não, né? Também é. Olha essa bola do Pablo. O São Paulo se fez pelo jeito. Não, é ali em cima. E o Raí declarou depois do jogo que o Fernando Diniz vai ser mantido no cargo. Quer dizer, então, já tem gente especulando a saída dele. Ele garante isso. Ele falou do Cuca também. Gente, é o seguinte, o São Paulo teve esse ano Jardine, Mancini, Cuca e agora o Fernando Diniz. 4 treinadores um ano, o que dá uma média de 3 a cada 3 meses você troca o treinador. Como é que o trabalho vai funcionar, gente? 3 a cada 3 não, 4 a cada 2,5. 3 a cada 4. A cada 2 meses e meio o São Paulo troca um técnico. Exato. Sabe, então como é que isso aí vai dar certo? Você não tem como dar certo, gente. Ô, Pipo, eu preciso de alguém que fala mesmo, Pipo. Você quer contra o São Paulo. Você quer que ele no São Paulo. Elogia. É isso que você quer. Elogia. Agora, o torcedor do São Paulo tá querendo ouvir os seus elogios. O São Paulo perdeu o jogo no frango do goleiro. Opa! No frango do goleiro. Ele falou aqui. Quando ele tinha que ele falou, repete em voz alta. Peraí. O apresentador do programa, ele quer críticas ao São Paulo, críticas ferrenhas, fortes, duras. E o São Paulo tá na frente do Corinthians. Mas eu não tô falando do Corinthians. Nossa. Você quase agora eu nomeei. Vocês confundem o fato... Ao Corinthians nós não fizemos as críticas que você... Como não? Nós estamos há meses descendo o pau. Todo dia aqui, o Corinthians joga feio, o time é ruim. Você quer que façamos críticas ao São Paulo que não fizemos. O torcedor não aguenta mais. Então é que você fica... Você tá em outro mundo. Então, peraí. São Paulo não tem nenhum. É que quando se critica... É que quando se critica o Corinthians, você deve estar no WhatsApp, lindo. Porque aqui todo dia tá se falando que ele joga nada, o futebol é feio, o futebol é ruim. Foi que o Coelho, o Rabbit,
tornou o Corinthians um time já que tem uma postura diferente, que joga melhor, que não sei o quê, e tá. São Paulo, aí eu olho pra tabela, tá atrás. Você ouviu eu falar isso? Pega os dois jogos, o São Paulo tá à frente do time. Os caras estão me xingando. A única coisa que eu falei o seguinte, ele nas coletivas, ele vai bem nas entrevistas com ele pra ser só. Eu acabei de falar que é porque ele tá no WhatsApp. Pera! É porque o Flavinho, ele deve estar no Twitter, no WhatsApp, ou vendo alguma coisa. Não, ele deu uma madeirada em você. Ele queria te dar uma raquetada. Eu acabei de falar que o Corinthians contra o Palmeiras não jogou nada. Ou não falei jogou também? Jogou na retranca o segundo tempo. Futebol horroroso. Deu um chute a gol aos 42 minutos. Onde eu elogiei? Eu elogiei com ele. Agora, eu não elogiei com ele, porque elogiou foi humano. Eu falei que a postura dele, as entrevistas. Você para com o celular e assiste mais programa, você vai ficar melhorzinho aí. Agora, eu não tô querendo. Eu tô falando o seguinte: o time do São Paulo, o torcedor do São Paulo, ele sabe que esse time não vai a lugar nenhum. O time é ruim, é um time sem alma, é um time sem nada. Um monte de jogador descompromissado. Alexandre Pato, que. Pera! Alexandre Pato, quando os caras contrataram. O Alexandre Pato, vocês estão de sacanagem. Nem no banco, ficou no banco, não entrou. Ficou, mas não tem que entrar. Ele nem sabe. Não sei Ganso também ficou no banco. Eu não sei nem se ele sabe o que está acontecendo com o São Paulo. Informação? O São Paulo, posso falar? Tá bom, mas se você está falando. O Hernanes foi contratado. Eu tô com duas informações para dar. Informações, espera, só terminar a frase. O Hernanes foi contratado. Infelizmente, o Hernanes parece ser jogador. O Pablo, pô, também é outro, custou milhões, perdeu um gol absurdo no primeiro tempo. Você vai falar do Daniel Alves? Vai falar do Daniel Alves? O Daniel Alves chegou agora, tá mal. Cadê o Juan Fran? Tá no banco. E aí, o Raí, pô, gosto do Raí é parceiro. Aí foi duro ontem. Não, mano, eu queria que o Raí explicasse o que ele falou. Quer ver? Põe a entrevista do Raí aí. Eu queria entender o que o Raí quis dizer. Ele falou que é inadmissível. Pera, vamos ouvir o Raí. Tem duas frases do Raí que eu não entendo. Eu não consigo entender. Põe no ar. Põe no ar aí. Eu nunca aceitar que o São Paulo, nessa situação, tenha duas derrotas dessa dentro de casa. É algo que nunca o São Paulo vai poder aceitar isso. Esse inconformismo a gente tem que mostrar, claro, no trabalho, no dia a dia, entre nós, cobrança, como está vendo da torcida, tem cobrança aqui também da gente. Felizmente ainda estamos na quinta colocação, por sorte, alguns resultados, não foi por nosso mérito, pelo menos nessa semana, mas a gente sabe que o trabalho está sendo bem feito, que tem muita consistência, muita filosofia de trabalho e que o resultado vai vir e tem que vir rápido. Duas frases que eu não consegui entender. O trabalho está sendo bem feito? O São Paulo tem 4 treinadores no ano? Não ganhou nada? O trabalho do Fernando Diniz. Também não está sendo bem feito. Perdeu para o Fluminense em casa, que estava na zona de rebaixamento, e perdeu para o Atlético Paranaense, que é um timaço, com 7 desfalques, sem treinador, e já classificava para a Libertadores. Tomou um chocolate do Palmeiras de 3-0 que não viu a cor da bola. Porque ganhou do Chapecoense 3-0. E outra, aqui tem a filosofia. Que filosofia? 4 treinadores no ano? Não, ele está falando, ele está se reportando à filosofia do Fernando Diniz. Que filosofia? E ao trabalho do Fernando Diniz. Eu tô vendo que ele disse que é inaceitável o São Paulo perder 2 partidas. Então como é que o trabalho está sendo bem feito? Que filosofia? Não, eu acho que o trabalho da direção do São Paulo não está bem feito. O futebol mudou. Está bem feito. Eu preciso de você, Pipo. Então, quais são as duas informações? Primeiro, o que você achou da entrevista do Raí? Não, deixa eu dar informação, porque eu tô querendo saber. Pera. Curioso. Mas nós colocamos o Raí. Tele Santana, pô. Fala. Primeiro, em relação a Pato e Fernando Diniz, ambos, ao longo das últimas semanas, têm discutido ferrenhamente atividades e principalmente por cobrança por desempenho e melhora técnica. E o Pato tem dado de ouvidos ao técnico Fernando Diniz. Não, dado de ombros. Ouvidos ele precisa. Ou de tudo. De ombros, de ouvido, de braço, de então tudo. Isso vem ao encontro do que eu falei. Exatamente. De tudo. Então tá rolando um atrito entre Pato e Diniz. Andando para o técnico Fernando Diniz. O Alexandre Pato. Comunicou a diretoria? Inclusive, em discussões do Fernando Diniz virar o ponto e falar assim, acerta pelo menos uma no gol. Ele falou isso? Falou. No treino? Em treino, em jogo, tudo. Em tudo. Um não está em nenhum momento respeitando o outro. Deixa eu te perguntar um negócio. Não se bica. Essa é uma. Peraí, deixa eu te perguntar um negócio. Azedou leite? O Pato custou milhões. Sim. O Fernando Diniz tem um contrato CLT só até dezembro. Quem vai perder esse prazo de ferro? Pois é. Aí vamos ver o que vai ser a diretoria do São Paulo aqui. Mas um salário foi estipulado que tem passado até dezembro. Se depender da diretoria, que passa muito a mão
e bajula quem não tem que bajular, vai cair o Fernando Diniz. Já começa por aí numa briga dessa. Outra coisa, está escancarado um racha assim no elenco do São Paulo. De jogadores mais velhos, e não é uma coincidência a chegar do Daniel Alves, que chegou como um líder em relação a outros caras que ali no elenco tinham uma certa influência e não gostaram de algumas situações de não me toque privilégios com a molecada. Com a molecada. A molecada mais nova do São Paulo não enxerga esses caras mais velhos do elenco do São Paulo como referenciais, porque dentro de campo não produzem e têm sido constantemente ouvidos muito pela diretoria para decisões que muita gente lá dentro discorda, e isso gerou um grande entreveiro e já tem gerado nessas últimas semanas no elenco do São Paulo. Então a explicação é essa. E já uma coisa que quem tentava contornar era o Cuca. O Cuca tentava contornar e não conseguiu. Perdeu o braço de ferro para o elenco do São Paulo. E principalmente pela chegada desses caras que estão tendo constantes privilégios. Os mais velhos do São Paulo. Terence Hernanes, Daniel Alves, Jusilei, como era no ano Pato, como era no ano passado com o Nenê, com o Diego Souza. Quais privilégios? Os caras não saem do time. Os caras tudo eles estão protegidos. O Pato saiu. O Pato saiu agora. Só que o Jusilei voltou. O Hernandes entra constantemente. Mas não é o Daniel Alves segue no time. Mas não é titular. E quando joga a molecada, lógico que é. O Hernandes não é titular, não. O Hernandes é reserva. Mas agora tem entrado. Não, entrado é tudo bem, mas são os privilégios de ouvir, de ter influência. Tá no banco. O Igor Gomes está jogando. Mas tem os caras... não está nessa turma. O Juan Fran não está nessa turma. São os caras lá dentro, são os caras lá dentro que fecham com panelas, que fecham com discussões, que vão ao treinador falar algumas coisas. O treinador dá ouvidos a esses caras e acontecem essas coisas. Tudo bem. Tá vendo? É um racha. Tá vendo? Porque não é uma informação, assim, não é uma coincidência. É uma coincidência. É uma coincidência as últimas vitórias do São Paulo terem sido muito mais com a resolução da molecada em campo do que desses caras? O que esses caras, Pablo, o que esses caras têm decidido? Que vitórias? Contra a Chapecoense, que tadinha, tá prática, tá rebaixada. Contra o Palmeiras, nem novo nem velho jogou. Contra o Fluminense, nem novo nem velho jogou. Exatamente, porque esses caras têm jogado. Nem novo nem velho jogou. No pouco que o São Paulo jogou, no pouco que o São Paulo não jogou, o pouco que o São Paulo jogou no campeonato, e tem jogado na temporada, no pouco que fez, quando fez, foi com a molecada que em nenhum momento ganha a sequência e ganha aquilo que até o próprio único moleque espera. Que ganha a sequência lá é o Anthony, que convenhamos. Toró perdeu espaço. Pelo amor de Deus, hein? Tá voltando de contusão. Não, o Igor Gomes começou espaço, jogando ontem. Luan perdeu. O Igor toda hora é questionado, toda hora sai do jogo. Liseiro perdeu espaço. O Elinho, quando tinha entrado... Mas o Liseiro, ele perdeu espaço porque ele vive lesionado. Mas o Igor Gomes, ele mantém uma regularidade, ele tá jogando. Mas toda hora sai. O Igor Gomes... A situação, Pascoal, só acho que todo mundo tá criticando agora o Fernando Diniz, aí o pessoal já falando a respeito. Aí, olha, será que é técnico pro São Paulo na temporada que vem? Cara, o São Paulo não pode ter essa rotatividade de treinadores que ele vem mostrando nos últimos tempos, cara. A média de trabalho é de 6 meses. A diretoria do São Paulo precisa ter uma convicção. Porque a partir do momento que você contrata um novo técnico, cara, você cria um novo método, você vem com uma nova filosofia. É uma situação complicada, cara. Nenhum técnico vai parar no cargo e vai manter, ou pelo menos tentar colocar uma filosofia de trabalho dentro do time, sendo que ele não tem uma continuidade de trabalho. Se a diretoria do São Paulo apostou no Fernando Diniz, eu acho que tem que mantê-lo para o ano que vem, independentemente do que aconteça. Apostou no Jardine. Exato. Apostou no Cuca. Então, o problema do São Paulo, Beija, não é o treinador. É a parte de gestão. O Raí falou que o trabalho está sendo bem feito. Você acha que o Raí continua para o ano que vem? O contrato do Raí vai até o final desse ano. Eu acho que não. Também acho que ele roda, hein? Eu acho que não.